Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo essa noite. E olha, voltamos para a nossa igreja local, para o culto presencial e a palavra chegando até você através do nosso canal. Então, antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, comentando, curtindo e compartilhando, para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Do ladinho aqui da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo, também o número aí do Pix para você continuar nos abençoando. Você não está vendo aqui o chão, como é que está ficando, tudo, toda a mudança que nós estamos fazendo. Mas não vai demorar muito para que você veja tudo aquilo que Deus fará nesse lugar e principalmente na vida das pessoas que estão nesse ambiente. Então a tua contribuição é muito importante para a gente continuar honrando os nossos compromissos. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo: olha, apóstolo, a gente quer fazer parte disso, abençoar a obra. Nós somos de outro ministério, moramos em outros lugares. Se não fosse vocês e todos aqueles que são fiéis, eu não conseguiria dar continuidade. Mas eu caminho debaixo de uma palavra. E Deus me deu uma palavra. E o Deus da visão é o Deus da provisão. E é graças a cada um de vocês que tem honrado esse lugar, esse ministério, acreditado que Deus tem feito maravilhas e vai fazer coisas extraordinárias. Por isso convido você a estar aqui presencialmente. Toda quinta e domingo às 19 horas. Agora nós temos alimento a semana toda. Toda quinta e domingo às 19 horas. Segunda-feira, às 20 horas, vídeo novo no canal, que você está assistindo aí. Toda terça, ao meio-dia, prato feito, live no Instagram. E todos os dias, áudio da Bíblia. Não tem como você falar que não tem alimento. A semana toda, todos os dias. E hoje, Deus trouxe uma palavra, depois de um encontro que eu tive com Ele esse fim de semana, que foi tão forte que eu posso dizer que mudou muito em mim. E o tema da palavra de hoje é koinonia. Você sabe o que significa koinonia? Já ouviu essa palavra? E a palavra está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E a palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? O que é koinonia? Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão. Mas não é meramente uma comunhão no sentido de estar juntos. Mas é uma comunhão no sentido de estarmos conectados. Como assim? Você pode estar no meio de um ambiente onde tem muitas pessoas e você está junto desse ambiente. Não significa que você está conectado no mesmo espírito com todas essas pessoas. E quando se fala em koinonia, fala de um mesmo espírito, em uma harmonia, na questão do sentir, do falar, do pensar, uma verdadeira unidade. Entende o que eu estou dizendo? Um exemplo aqui básico, você vai para a praia, quantas pessoas não estão ali, um dia ensolarado, quantas pessoas não estão à beira da praia? Todas estão com a mesma ideia ali, pensando a mesma coisa? Não, todo mundo está no mesmo lugar. Mas uns querem tomar sol, outros querem entrar na água. Uns querem só tomar uma água de coco. Uns passearem com a família. Outros querem surfar. Todo mundo está no mesmo lugar, mas cada um pensando uma coisa diferente. Então, essa palavra de hoje é para esse novo tempo que nós vamos iniciar na obra de Deus na igreja. E para isso,
continuar dando andamento, precisa que haja koinonia. E aqui no livro de Apocalipse, João está escrevendo aquilo que Deus está falando para ele, porque Deus está visitando os anjos das igrejas. Quem são os anjos das igrejas? São os líderes, os pastores. Deus está falando ao anjo da igreja de Filadélfia, de Sardes, de Laodiceia. Deus está falando com cada anjo da igreja e dizendo: olha, eu estou vendo a tua obra, eu estou vendo o que você está fazendo lá, e eu estou vendo o que estão fazendo lá. E aqui especificamente no verso 20, a palavra diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então mostra o desejo de Deus cear conosco. Deus, Ele quer ter um encontro para cear com você. Ele quer ter um encontro para ter comunhão conosco. Mas a pergunta dessa noite é: como você reagiria se o rei estivesse na porta da sua casa? Imagina que um rei, um grande rei, está batendo na porta da sua casa, como bateu na casa de Obed-edom. Quem foi Obed-edom, apóstolo? Foi aonde a Arca da Aliança ficou 3 meses. Em 3 meses ele prosperou em tudo, em todas as áreas. Mas no final de 3 meses o rei Davi bateu na porta da sua casa: eu vim buscar a arca. Como você se comportaria, e eu também, se o rei batesse na porta da nossa casa, dizendo: eu quero entrar para cear com você? E eu vou dizer como isso é possível. Qual é a chave para você abrir essa porta? Porque nem sempre pessoas que estão no mesmo ambiente, fazendo coisas em prol do mesmo objetivo, estão em unidade também. Muitos fazem para o homem, para mostrar para o outro homem. Eu estou falando de uma unidade genuína, onde todo mundo está num propósito em fazer para Deus e não para o homem. Porque se eu fico olhando para o homem, eu sempre vou me magoar por aquilo que o homem faz ou deixa de fazer. Então João está dizendo que tem alguém que está à porta, e está batendo, querendo entrar. Está batendo aqui e está querendo entrar para cear conosco, para falar, para ter um momento de comunhão. Agora, como isso é possível? Qual é a chave para abrir essa porta? É só eu pegar e abrir a porta? Vamos lembrar aqui que Jesus deu a chave. Chegou para Pedro e falou assim: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e que você desligar na terra será desligado do céu. Ele tinha dado a chave para Pedro. Não foi para João, não foi para Tiago, não foi para André, não foi para Natanael, não foi para Felipe, não foi para Estevão, não foi para Marcos, não foi para Lucas, não foi para Mateus, foi para Pedro. Então não tem como eu querer viver uma vida como todo mundo, se a chave que foi dada para mim veio dele. A gente pode tentar fazer qualquer coisa que não seja do agrado dele, mas sempre ele vai nos chamar de volta para esse encontro e para viver uma vida com ele diferente de tudo, porque ele nos entregou algo que não entregou para outras pessoas. E talvez você está questionando por que para você é tão difícil. É porque você está querendo viver algo e está indo em direção a ele, e ele te deu uma chave que não deu para outras pessoas. Então não, o acesso é outro, é diferente. Entende o que eu estou dizendo? O acesso é diferente. Agora, como que eu acesso essa porta? Quantos desejam cear com Deus, com Jesus? Quantos desejam ter um encontro verdadeiro com a presença para a sua vida ser mudada mesmo, em todos os aspectos? Eu anseio por isso. Você deseja isso de verdade? Então eu vou te entregar já a primeira chave.
Salmo 133, do 1 ao 2. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão. Quem era Arão? Sumo sacerdote. Até a gola de suas vestes sacerdotais. Opa! Então peraí, em Salmo, o salmista já está me dando uma dica, uma pista. Deus espera que nós vivamos em o quê? Em união, em comunhão. Se nós vivermos em comunhão, tem uma unção especial para isso. E ela vai vir primeiro em quem? No anjo da igreja, no sacerdote. Aí escorre e desce para o povo. E nós vamos perceber essa noite que a igreja, o reino de Deus não é individual. O reino de Deus, ele não é individual. Deus, ele trata todo mundo de uma forma particular, mas o reino dele não é individual. O reino dele fala de unidade, em comunidade. E se eu não sei viver em comunidade, em unidade, em uma igreja, eu não sirvo para a igreja. E hoje eu preciso pregar a verdade aqui nesse lugar. Não que os outros dias eu não pregue, mas eu preciso falar. Porque Deus falou, hoje você precisa falar. E quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em falar. Se for para eu sair da minha casa, entrar na igreja, sair da igreja, como se fosse só um culto, para eu ir lá, bater ponto e voltar para casa, não me relacionar com ninguém, não estar envolvido na obra, não estar envolvido com o sacerdote, não estar envolvido com os irmãos, então eu não sirvo para a igreja. Eu não vou ter acesso a ter comunhão com Ele. Porque como eu posso me querer relacionar com Deus, que fala de um reino onde o céu, onde irmãos sentam junto para comer junto, se dentro da igreja, do mesmo jeito que eu entro, eu saio e vou embora. Ah, não, mas é que eu estou no meu momento. Não. O seu momento precisa ser partilhado, porque isso é koinonia. À medida que você ajuda o outro, mesmo estando fraco, você também é fortalecido e curado. Ou você acha que todas as vezes que eu prego aqui, eu estou bem? Ou você acha que todas as vezes que eu prego aqui, eu estou forte? Que eu estou feliz. Todas as vezes que eu prego, eu estou feliz. Que está tudo indo de vento e popa. O quanto nós, como igreja, estamos envolvidos com as coisas do reino, preocupado com, mas eu vejo que na televisão, lá na mídia, tem gente que rouba, o pastor, eu não quero saber dos outros, o que os outros fazem, deixam de fazer, não me interessa. Alguém perguntou para mim na rede social, o que você acha da música da menina que canta, né? Virou a maior polêmica. Eu falei, eu acho nada. Ela vive a vida dela, eu vivo a minha, acabou. Eu continuo seguindo aquilo que Deus me chamou para fazer. O que o outro faz, deixa de fazer, não importa. Porque eu já tenho muita coisa para eu arrumar na minha vida. É que tudo isso é polêmica para ganhar ibope. Você entende? Que isso movimenta a rede social. E onde as pessoas mais estão hoje? Na rede social. E se eu não focar nas coisas que eu preciso fazer, eu não consigo chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, quanto eu estou envolvido com as coisas do reino,
o quanto eu estou envolvido, porque se o salmista está dizendo que a unção vem primeiro no sacerdote, quão eu estou envolvido com o sacerdote? No sentido de, você que está assistindo, você vai mandar para o teu pastor essa pregação. E aí, pastor, como é que está a obra lá? Está precisando de alguma coisa? E aí? Está precisando de... E aí, deu certo? Como é que está a obra lá? Quer que eu dou uma força? Hoje eu não consigo, mas amanhã eu dou. Não posso ajudar financeiramente, mas eu consigo limpar pelo menos o chão. Não dá para eu ir hoje, mas amanhã vai ter culto? Vai ter reunião amanhã? Porque eu estou preocupado. Estou preocupado com a obra. E como é que está a casa do Senhor? Como é que está seus filhos? Tua esposa? Está precisando de alguma coisa? E lá na igreja está dando certo? A obra está dando certo? Será que tem algum irmão precisando de ajuda para ir para o culto, para a reunião? Mas eu não quero saber. Eu quero ir para a igreja, depois eu vou embora para casa. Se a igreja vai estar limpa, se a igreja vai estar acabada, se a igreja vai estar certa. Se tem gente precisando, não é problema meu. Só que a partir do momento que eu entrei na igreja, na comunidade, a dor do outro tem que ser a minha dor. Ainda mais quando se trata de um ambiente onde Deus quer ser adorado. Eu vou provar isso para você na palavra. Eu vou construir essa palavra para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Deus falou, você vai falar hoje. Eu vou te dizer outra coisa. Não é mudando de igreja que vai resolver o problema da tua vida, não. Porque a tua resposta não está no homem. A tua resposta está em Deus. A minha resposta está em Deus. A tua resposta está em Deus. A nossa resposta está nele. Mas é que eu não me sinto bem. Não estou me sentindo bem mais. Você não está sentindo bem faz tempo. O nosso problema é sempre conosco mesmo. Enquanto a gente não se resolver, qualquer coisa que alguém fizer para nós vai nos doer. Qualquer palavra contrária vai nos machucar. Qualquer atitude vai nos machucar. Enquanto nós não formos curados de nós mesmos, sempre vamos nos doer por qualquer coisa que falem para nós. E a gente começa a ficar terceirizando culpa e não obedece aquilo que Deus falou para nós fazermos. E por que Deus está falando isso hoje? Porque Ele quer nos bater, nos castigar, Ele está bravo conosco? Não, porque Ele está dizendo, eu quero que você entre, ceie comigo, para que eu ceie com você. Só que não tem como Ele ceiar conosco. Ele não tem como Jesus sentar em uma mesa onde não há unidade. Imagina se Pedro não fala com João, João não olha na cara de André, um não conversa com o outro, um só fala mal do outro. Jesus, eu quero o meu pão, eu quero ir embora para casa. Jesus falou assim, essa mesa você não pode sentar não. Você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando. Senta na comida, na hora do almoço da sua casa, e um filho brigando com o outro. Um filho não quer saber do outro. Mãe, eu vou pegar meu prato e eu vou comer na sala. E você come sozinho ali. Como que você se sente? Talvez eu estou falando, não está dando para palpar o que eu estou falando. Então eu trouxe mais para a realidade agora. Você senta na mesa, seu filho fala, pai, não quero sentar aqui com você não. Quero comer, mãe, quero comer na sala assistindo o meu programa, é mais interessante do que ficar com você aqui. Como que você se sente? Se o irmão não olha para o outro, se não fala com o outro, simplesmente o filho do jeito que chega, sai, não cumprimenta, como que você, pai e mãe, fica? Você vai deixar a situação do jeito que está? Você como pai e mãe precisa tomar uma atitude para arrumar a mesa, sim ou não? Ainda que o filho não goste de você, ainda que o filho brigue com você, ainda que o filho fale que você é ruim, você como pai tem o dever de colocar ordem na casa. Se eu não me importo com o reino, se eu não me importo com a igreja local, com os irmãos, então eu não sirvo para essa igreja. Nossa, apóstolo, a palavra está dura. Não está dura não.
Porque não é uma palavra para nos machucar, é uma palavra para nos edificar, para mostrar que nós precisamos estar em unidade. Ou você acha que tudo isso que acontece, tem acontecido já há 2 anos atrás, desde pandemia, é para quê? Para afastar. O avanço da tecnologia veio para quê? Para aproximar? Ah não, porque agora ficou mais fácil eu falar com o fulano de tal. Ficou? Nem o filho que mora na sua casa você fala direito, porque fica no celular e você fica também. Quando não dá certo o casal, cada um pega o celular. Quando não dá conversa, cada um pega o celular. Em Mateus 6, 9, a palavra diz assim: por essa razão vós orareis, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Perguntaram para Jesus: mestre, como nós devemos orar? Jesus respondeu: Pai. Ele não falou Pai seu Pai. Quando você orar, você fala Pai nosso, porque é seu, mas é do teu irmão também. No reino de Deus, se não for para viver em unidade, não é reino. A igreja pode ter 200, 500 pessoas. A maioria de nós queremos fazer parte de uma unidade quando nos convém, quando a gente vai se sobressair e vai ser notado. Agora, experimenta fazer algo quando ninguém te vê. Quero fazer parte da unidade, quero servir, mas quero que ninguém saiba que eu estou ajudando. Isso é adoração verdadeira. Então o salmista está dizendo que existe um segredo da unção. Fala, salvação é de graça, mas unção tem preço. Ah, apóstolo, mas eu não consigo ajudar não, porque minha situação financeira está apertada. Tá bom. Você não consegue ajudar financeiramente? Mas nem se preocupar se está indo bem ou não, se está dando certo ou não? Nossa, então tá difícil. Você entende que se eu não me importo, é como se eu não desse devido valor para aquilo. Eu sei que a nossa vida, os nossos compromissos nos consomem. Mas se a gente quer fazer parte de uma comunidade e entrar para cear com Jesus, a chave é essa. Não tenha dúvida. Uma das construções mais poderosas que existiu foi a Torre de Babel. Por quê? Porque o homem que construiu a torre, ele disse: eu vou tocar até o céu. E por que Deus destruiu? Porque todo mundo falava a mesma língua. Por isso ele confundiu as línguas. Porque aonde tem unidade, o diabo sabe do poder da unidade. Deus precisou confundir as línguas, porque se eles continuassem falando a mesma coisa, todo mundo que estava ali falou: vamos construir junto. Ó, subiu rapidinho. Então Mateus, ele está falando Pai Nosso. Em Mateus 18, 20, diz assim: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele não está falando você sozinho eu vou estar no meio. Ele está falando que tiver 2 ou 3. Então a salvação é de graça, mas a unção tem preço. E o preço é alto. Para eu viver uma vida de comunhão com Deus, o preço é alto. Ele não está falando se você estiver sozinho ali eu estarei. Ele está falando se tiver 2 ou 3 eu estarei. Quer que eu esteja no meio? Então se reúna com mais um.
Até para fazer o homem, ele está falando, até para fazer o homem, ele disse: façamos. Ele não disse: eu vou fazer. Foi os três para fazer eu e você. E ele, sendo Deus, podia fazer sozinho, só o Pai fazer. Mas o Pai falou: eu vou criar o homem. O Filho falou: o homem vai ser assim, com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, mão, pé, o nosso corpo. O Espírito, pode deixar que eu dou vida então. Um diz, o outro forma e o outro dá vida. Até na hora da criação, já colocou em nosso DNA a unidade. E por que o inimigo quer destruir sempre a unidade? Sempre nos isolar, sempre nos afastar, sempre nos colocar para baixo, lá. Não, ninguém liga para você, ninguém gosta de você. Por que isso? Porque ele sabe que no momento que você se conecta com pessoas verdadeiras em Deus, você alcança a porta. Passa a semana inteira conectado com pessoas que só falam palavrão, pessimista, negativo. E passa uma semana com pessoas falando de Deus, pessoas que oram, pessoas que estão contando bênção, contando milagre. Pega essas 2 pessoas no final da semana, como é que está? Não tem jeito, com quem você caminha vai definir aonde você chega. Se você não selecionar as pessoas que você caminha, você vai ter dificuldade de conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. Você tem que selecionar, você tem que ser criterioso. Não é todo mundo que pode caminhar do seu lado. Em João 20, 19, João 20, 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, bom, tem um outro segredo aqui, mas deixa para outra hora. Os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por meio das autoridades judaicas. Quem estava reunido? Quem estava reunido nas portas trancadas? Os discípulos. Era um discípulo? Não, os discípulos estavam com a porta trancada. Por meio das autoridades judaicas, Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Espera aí, as portas estavam trancadas, Jesus apareceu no meio. Se Jesus apareceu no meio, por que ele bate a porta? Porque enquanto lá dentro não estiver reunido com mais pessoas, ele não vem. Sabe, a unidade nos ensina sobre a humildade. A gente nunca vai construir nada sozinho, vencer sozinho, não dá. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo precisa de todo mundo. Em cada pessoa dentro está uma habilidade do céu para o reino. Só que quando eu negligencio a minha posição dentro daquilo que Deus me chamou, Deus vai levantar outro. E eu não vou ser colocado de lado porque não gostam de mim, é porque era para você estar ali e você não estava. Mas você entende que todo lugar que você vai, em todo lugar que você está, foi Deus que te colocou ali para um propósito. E às vezes você acha que o teu propósito é ajudar financeiramente, ou ajudar uma palavra, mas a questão é que Deus, na sua multiforma, pode te usar de milhões de formas. Talvez você ache que é de um jeito que você vai ajudar, mas naquele momento, você pode ajudar de outra forma. Você entende? Deixa Deus usar você do jeito que Ele quer usar. Às vezes uma palavra sua, um gesto seu, cura uma alma, salva uma vida. Você não precisa ser pregador, pastor, evangelista, não precisa nada. Você só precisa estar ali. Só precisa estar ali, às vezes não precisa nem falar, só estar ali. Só ouvir.
E aí a gente começa a inventar um monte de desculpa de que não deu para eu ajudar, não deu para eu fazer porque eu estou muito atarefado, não deu porque eu estou ocupado, não deu porque eu estou cheio. Não existe desculpa. Quando a gente quer fazer, a gente arruma um jeito, a gente dá uma satisfação, fala: olha, eu não vou hoje, mas posso ir amanhã? Posso ir daqui a pouco? Como é que está aí as coisas? O que eu posso fazer? O que eu posso ser útil? Mas se eu não falo nada, se eu não me manifesto, eu estou dizendo: deixa para lá. Ele está batendo na porta. Então Jesus ensina a orar, que o reino significa Pai Nosso. Onde tiver 2 ou 3, eu vou estar no meio. Aí eles se reuniram, ele se colocou no meio deles. Em Lucas 24, 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade. Talvez na sua Bíblia está permanecer em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto, até que do alto seja revestidos de poder. Ele falou: olha, vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês quem? Vocês todos, aqueles que querem a minha presença. Porque o meu poder só vai descer se todo mundo estiver reunido no mesmo lugar. Eu não estou falando de panelinha de igreja, não. Sabe os grupinhos que tem nas igrejas? Não estou falando de panelinha. Estou falando da mesma, todo mundo, a mesma lá. Por que eu estou pregando sobre isso hoje? Por que Deus falou? Porque Deus falou que é uma nova etapa nesse ambiente. E todo mundo que não tiver nessa visão, não vai ficar nesse lugar. Eu acho, mas eu não concordo. É um direito seu. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a orar, você não é obrigado a adorar, você não é obrigado a dízimo, você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado... A gente não é obrigado a nada, Deus não está te obrigando. Deus não está nos obrigando, Deus está nos ensinando. Ele está dizendo: você quer cear comigo? Tem que ser assim. Se não for assim, não ceia. Eu não concordo. Ok, então você não entra na porta. Mas eu tenho diferença com ele, então pede perdão e vamos sentar juntos e vamos comer de novo. Atos 2. Atos 2, do 1 ao 4. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Fala todos. Fala de novo. Outra vez. Estavam todos. Não era só o pastor que estava lá. Não era só o diácono que estava lá. Estava todos. Sabe quem é todos? É todos. Não tem nomes aqui. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali, reunidas, ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Todos estavam reunidos, todos estavam orando, e o poder veio sobre todos. Porque se todos estão reunidos, ali na mesma, ajudando, o poder vem sobre todos. Não tem como eu receber algo de Deus, se eu não fizer parte do todo de Deus. Porque quando ele não morreu pela metade, ele morreu todo. O Espírito Santo não tem como você receber uma parte dele, você recebe ele todo. Quando você aceita Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele é selado em você. E não é pela metade, porque Deus não consegue ser pela metade. Então, se eu quero viver com Deus em uma intensidade, em um nível que eu vou cear, eu preciso ser todo para Ele.
Enquanto eu não priorizar isso, todas as outras coisas vai ser difícil. Porque quando eu priorizo isso, as demais coisas me são acrescentadas. Buscar primeiramente o reino. Aí a pessoa acha que o reino é ir para a igreja, orar em casa, jejuar e fazer campanha no monte. Reino fala de suportar o outro irmão. Reino fala de cuidar do outro. Jesus vai dizer, olha, um dia eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Quando, Senhor, a gente fez isso? Quando que o Senhor estava precisando e a gente cuidou? E falou, quando fez isso a algum desses pequeninos, a um irmão que estava precisando, a mim me fizeste. É sempre o outro, porque quando você está fazendo para o outro, você está recebendo. Eu vou entregar uma outra, segunda chave da noite, tá? 1 Reis 17 vai falar sobre o profeta Elias na casa da viúva de Sarepta. 1 Reis 17, Elias desafia o rei Acabe, que estava em Israel com Jezabel, era um rei tirano. Elias olhou para o céu e falou assim, a partir de hoje não chove mais, segundo a minha palavra. Ele não orou, não fez nada, ele falou, a partir de hoje não chove mais. Durante 3 anos e meio, não choveu. E ele falou, Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim, vai lá e bebe água do ribeiro. Durante esses 3 anos. Durante esses 3 anos, Elias foi bebendo água do ribeiro, e os corvos traziam carne para ele comer. Só que chegou um momento que a água, preste atenção, estou falando. Chegou uma hora que a água do ribeiro secou. E os corvos pararam de trazer alimento. Agora, se Deus é o Deus de Elias, e Deus tem poder sobre todas as coisas, por que Deus secou, permitiu secar o ribeiro e os corvos pararam de trazer comida? Aí ele fala para o profeta, sai, levanta e vai para Sarepta, porque lá eu levantei uma viúva para cuidar de ti. Como assim, apóstolo? Todas as vezes que você está e você se depara com a necessidade de um homem de Deus, de um profeta, é a oportunidade que Deus está te dando de ser abençoado. Sabe por que ele secou o ribeiro e parou de mandar corvo? Para que ele fosse na casa da viúva e a viúva fosse abençoada. Só que quando ele chega na casa da viúva, a viúva, ele chega e fala assim, olha, por favor me traz um copo de água. Trago. Aí ela foi lá, ela virou de costas, porque ela estava pegando lenha. Ela virou de costas, no meio do caminho, ele falou, olha, me traz um pedaço de pão. Tá bom. Olha, faz um bolo para eu comer, vai. Ah, não dá, profeta. Porque o que eu tenho é só para mim com meu filho, que já está doente, para a gente comer e morrer. O profeta falou, tudo bem, traz primeiro para mim. Como que Deus manda alguém visitar a casa de outra pessoa que não tem condições de cuidar dele? Eu estou vendo que o meu pastor, o meu profeta, o meu sacerdote, o meu líder espiritual está passando por coisas, está enfrentando, está mexendo com isso, com aquilo, está trabalhando. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas como que eu vou fazer, apóstolo? Eu não tenho nem condição nem para mim. O profeta falou, vai lá, faz. Porque talvez a oferta, como eu falei, não é só material, é estar junto. É trabalhar fisicamente. É trabalhar fisicamente. Como que vai ajudar, sendo que não tem condições? A viúva ela só precisava de uma coisa: querer ajudar, querer servir. Só isso que ela precisava. No momento que ela foi fazer o bolo e pegar a farinha e o azeite, tinha isso de azeite. Ó, filho, vai acabar, viu? Tá bom, mãe.
Nossa, que estranho. E à medida que ela colocava, não parava de sair. À medida que ela colocava azeite, não parava de sair. Além dela fazer bolo, pão e dar água, nunca mais faltou azeite e farinha para ela. Ela não tinha isso aqui de azeite, ela só tinha isso. Deus não precisa de muito quando eu quero dar meu tudo. Às vezes o meu tudo é pouco, mas o pouco que eu tenho eu coloco à disposição, Ele vem e multiplica. Mas talvez naquele momento eu negligenciei a minha posição. Você entende que Deus precisa de você? Hebreus 9:7. Hebreus 9:7. No entanto, na segunda parte da tenda, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, quem que representava para Deus o povo? O sacerdote. Como que as pessoas iam ter os seus pecados na época respondidos à voz de Deus, se elas não tivessem contato com o sacerdote? Olha a importância. Mas agora vem o ponto forte da mensagem. E estamos caminhando para o fim. Então eu só peço que vocês apertem o cinto agora. Para a gente não decolar muito alto. Ageu 1, do 3 ao 11. Ageu 1, do 3 ao 11. Por esse motivo a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitar em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? E olha aqui, casas luxuosas não é só casa, templo. Ele está falando casas com acabamento, é pessoas que pensam só nelas. Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazei. Bebei, mas não consegui matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tem feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta Yahvé. Deus está dizendo assim: o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a sua preocupação? Faz o seguinte: pega qualquer coisa e traz para o meu templo para você ajudar na construção disso. De fato esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. Quer dizer, ele está falando de pessoas que fazem por obrigação. Deus falou que isso ele não aceita, ele sopra para longe, porque Deus não é mendigo, Deus é rei. Deus não precisa do nosso resto, Deus precisa do nosso tudo. Eu falei na outra reunião, eu vou repetir. Eu sei que é difícil, que nós trabalhamos, ficamos cansados a semana inteira, com sono, tem gente que vem direto do serviço. Eu sei que não é fácil, mas a gente passa a semana inteirinha trabalhando, dando o nosso melhor, nosso esforço. Você não dorme no serviço, você não cochila no serviço, você fica ali o tempo todo ligado. Você entrar na presença de Deus e dar menos do que dá para o seu trabalho, não dá. Ele está pedindo que a gente venha e se entregue para Ele.
Mas apóstolo, eu estou muito cansado. Faz, sei lá, toma um energético e vem para o culto. Mas não adora Ele de qualquer jeito. Não vem para a presença de qualquer forma. Ah, mas eu estou cansado de igreja. A igreja para mim cansou já. É muito pastor que... Eu não tenho culpa do que aconteceu no passado, filho. Esquece. Vive o novo. Aí no trabalho você vai, você quebra a coisa, você mexe na coisa, você levanta não sei o que, você faz. Talvez tem gente que tem trabalho mais braçal, tem outros que não é mais computador e tal. Mas você se mexeu, você fez alguma coisa, né? Sai de um setor, vai para outro, quem trabalha em empresa. Aí você vem na presença de Deus e fica parado. Não pode ser assim. Alguma coisa está errado. Será que eu estou errado de pregar isso? Como eu posso me relacionar com uma pessoa que está na minha frente e eu não abraço, eu não converso, eu não falo, eu não me manifesto? Mas não é, apóstolo, eu gosto de culto mais parado. Então você não pode morar no céu, filho. Porque no céu vai ser 7 anos só de festa. Davi entrou dentro de Jerusalém pulando dessa altura. Mas é que eu sou tímido. Então você não pode pular nem em festa. Se uma coisa vale para uma coisa, tem que valer para tudo. Não é assim? Aí eu sou tímido para poder falar assim com Deus. Então você não pode falar com ninguém. Ah não, mas é que com gente tem mais liberdade. Como que a gente vai criar liberdade com Deus se a gente não se relaciona com Ele? Você entende que essa noite Deus está nos chamando para ceiar com Ele? Eu não espero que você goste da minha pregação, que você goste de mim, não. Nossa, não gosto nem de olhar para você. Tá bom. Pega a Bíblia na sua casa e lê. Só isso. Deus falou para mim esse fim de semana, aonde está a minha palavra? Eu falei, como assim, Senhor? Que não sai de dentro das gavetas, dos armários. Falei, não, Deus, mas eu entendi, Ele não está falando que está guardado aqui, Ele está falando que está ali, ó. Está ali. Você passa por ela e você acha que é só um livro que está escrito. Aí por não ler, a gente recorre ao quê? A pregação coach, a pregação motivacional, a evento, a entretenimento, para poder nos encher. E se uma igreja hoje não tiver entretenimento a semana inteira, a pessoa esfria na fé. Porque ela é movida por entretenimento, não pela palavra. A palavra hoje não tem sido mais suficiente para a pessoa ficar na igreja. Ah, mas é que eu esfrio, apóstolo, se não tiver coisa na... Então, e o dia que acabar? Você vai morrer então? Quem sustenta o seu casamento? O entretenimento da igreja? E na hora que vem a luta mesmo, que pega fogo, que vem a dificuldade, se você não estiver firmado na rocha, filho, você cai. Mas se você estiver firmado na rocha, você passa, você levanta e você começa de novo tudo aquilo que o inimigo ia destruir e aquilo que as pessoas falaram que não tinha jeito. E as pessoas vão falar assim, nossa, mas como é que você fez isso? Você está entendendo? Que o fato de você estar aqui hoje é porque Deus te sustentou até esse presente momento. Porque só você aí sabe o que você passou. Ninguém mais sabe. Só você sabe. Só que você passou e eu também para um propósito. E esse propósito não pode ficar aí guardado, precisa vir para fora. Precisa colocar para fora todo esse potencial que você tem. E aonde que você vai exercer esse potencial? No reino. Verso 9, de fato, já estou acabando, de fato esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco quando o levaste para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agir deste modo para que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, sabe por que eu soprei? Porque deixaste a minha casa sobre escombros, ao passo de que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens.
É cada vez mais a gente pensando só em nós. Alguém falou para mim assim: por que você vai investir na igreja? Por que você vai investir no chão da igreja? É bobeira, você vai gastar dinheiro. A igreja não é sua. Eu falei: eu dei risada assim mesmo. Do jeito que você está vendo assim, eu ri na hora. Isso é bobo. Se eu fosse você, eu guardava o dinheiro, fazendo negócio de qualquer jeito, porque não é seu. E se amanhã depois você sai? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é seu? Não, você tem uma casa que você comprou, é sua. Eu falei: tem certeza que é sua? Não, é minha. Falei: mas você sabe que quando você morrer, você não vai levar, né? Não, mas aí é o extremo, né? Falei: mas você sabe quando você vai morrer? Não, eu não sei. Eu falei: então. Mas enquanto você está nessa casa, você cuida dela? Eu tenho que cuidar. Eu falei: então, enquanto eu estou aqui, eu vou cuidar. Eu vou cuidar do meu jeito. Porque foi Ele que me colocou aqui. E vou fazer o melhor para Ele. Para que amanhã, depois, quando eu saia daqui, a dona daqui fala assim: foi o Derek que passou por aquele lugar. Mas você gastou dinheiro. Mas o que é dinheiro? Dinheiro é sangue. Eu prefiro gastar o meu sangue para Deus do que gastar o meu sangue para o mundo. Se durante o tempo que eu estiver aqui e eu fizer tudo isso para que uma pessoa fale: valeu a pena, acabou, deu certo. Eu tenho um áudio da Bíblia que eu prego todo dia. Todo dia eu falo da Bíblia. O que é o áudio da Bíblia, apóstolo? Posso participar do grupo? Pode. O que é o áudio da Bíblia? Eu leio a Bíblia. É o propósito do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Nem sei se tem 31, tem 30, né? Até o último dia do ano. Por quê? 10, 15, 20 minutos por dia? Você que nunca leu a Bíblia, você vai pegar o celular, vai clicar assim, e vai ficar ouvindo. Você não precisa ler, você não precisa fazer nada. Só apertar e escutar. Só fazer isso. Não tem mais mamão com açúcar que isso, tem? Não dá. Se estiver no banheiro, tomando banho, fazendo necessidade, você põe lá, ouve. O grupo hoje deve ter umas 115 pessoas. 115 pessoas no grupo. 115 pessoas no grupo. Em janeiro, 20 pessoas se manifestavam que ouviu. Agora é 5, 4, 3. Como é que você acha que vai acabar o ano? Com quantas? Eu estou num grupo do WhatsApp, mas eu não participo do grupo. Por que eu estou no grupo então? Você entende? Se você está num lugar, você tem que fazer a diferença. Nem para apertar o play, para ouvir a Bíblia, as pessoas querem mais. Não dá tempo. Aí o problema é do pastor, que é duro. O problema é da igreja, que não está do jeito que eu quero, que não tem um ar-condicionado legal. Aí eu começo a arrumar pretexto. Eu começo a arrumar coisas. Você entende? Que é uma geração que o amor de muitos vão se esfriar. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve, escuta isso, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Deus está falando, não tem como eu abençoar uma terra que não vive em unidade. Isso é o profeta Ageu falando para o povo de Israel. Imagina como que ele foi tratado. Aplaudido?
Todo mundo amava ele. Eu só estou lendo, não sou eu falando não, só estou lendo aqui, ó. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Não nos campos e nos montes, provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Por quê? Porque se a minha mão não tem utilidade no reino, Deus entende o quê? Que eu não tenho utilidade para as outras coisas. Vai secar. Porque eu estou preocupado como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou trabalhar amanhã, como é que eu vou fazer as coisas, eu tenho que me virar, mas eu não estou preocupado em o que eu posso ser útil no reino. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Agora, no meio disso tudo, para encerrar, no meio disso tudo, isso é koinonia. No meio disso tudo, Ageu capítulo 2, do 3 ao 9. No meio disso tudo, tem pessoas que querem essa koinonia. E para essas pessoas, Deus tem uma palavra. Apóstolo, eu quero ser assim, eu quero fazer diferença. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu não quero mais ser assim não. O que eu faço? O que o senhor precisa? O que a gente pode fazer? O que eu posso contribuir? Ageu 2, do 3 ao 9. Dentre todos vós, os sobreviventes, escuta aí, os sobreviventes, porque a palavra diz que Deus no final dos dias ia encurtar o tempo, para que os justos pudessem suportar, que se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória, comparado ao primeiro, não é como nada ao que os vossos olhos contemplam agora? Ele está dizendo assim, lembra quando vocês viram o primeiro templo, como é que era? Vocês permaneceram firmes, não foi? Todavia dizia Vé, coragem, Zorobabel, coragem ao grande sacerdote, Josué, filho de Josadac, esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito, meu espírito está presente entre todos vós, não temais, pois assim promete Yahvé dos exércitos, muito em breve, eu farei tremer o céu e a terra, e o mar e toda a terra seca. Ele está dizendo assim, sabe essa seca que veio? O Brasil pode estar em caos, você que quis viver a unidade do reino, na tua mão vai ter maná, na tua casa vai ter provisão. Você que quis viver, você quis fazer a diferença, você não vai viver pelo entretenimento, pelo show gospel, você vai viver pelo propósito. Você vai viver um sobrenatural que as demais pessoas não estão vivendo. Eu farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei essa casa com glória, assegura o Senhor dos exércitos, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirme Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo, a glória dessa nova casa será maior do que a primeira. Declara o Senhor dos exércitos, neste lugar firmarei o meu shalom, a minha paz, garante Yahvé. Então o que Deus está nos ensinando hoje? Que Ele vai firmar a glória dEle, a paz dEle, a aliança dEle neste lugar, para todos aqueles que querem essa unidade. Deus não compactua com divisão. Aonde tem divisão não tem Deus. Eu vou repetir, aonde tem divisão não tem Deus. Ou Deus conserta ou Deus arranca, porque o que não ajunta espalha. Amém? Apóstolo, por que Deus está falando isso para mim, para nós hoje? Porque Deus quer cear conosco. Só que não tem como Ele sentar numa mesa dividida. Não tem como Ele sentar em uma mesa em quem está sentado na mesa não está preocupado se a toalha está limpa. Deus nos ama tanto
que às vezes Ele tem que falar não para nós. Ele falou para Adão, não coma do fruto. Às vezes o não de Deus vai te livrar e vai te salvar. Mas se preocupe em agradar o coração dele, para que você possa experimentar nesse tempo, nessa estação, um alimento que está reservado só para os filhos. Eu falei na live, na quinta-feira, de uma visão muito particular com Deus para esse tempo. Quem assistiu, viu lá a revelação. E pessoas mandando para mim depois que, olha, posso confirmando porque eu sonhei isso. Para esse tempo, Deus tem reservado uma comida especial. E você pode fazer parte disso. Amém? Meus amados, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida, como edificou a minha. Por favor, continue nos seguindo nas redes sociais. Não esqueça de fazer a tua contribuição para continuar nos ajudando, nos abençoando. Hoje é segunda-feira, né, que esse vídeo está no ar, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, ao meio-dia, prato feito. Conversa rápida. Aquele alimento espiritual que você precisa, na hora do seu almoço. Quinta-feira, culto de milagres. E todos os dias, áudio da palavra. Daqui um mês, nós vamos ter mais novidade. Que eu vou terminar aqui, vou deixar bonitinho. Eu espero você vir aqui. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Em nome de Jesus. Fica na paz.